Boa tarde, queridos irmãos, irmãs oblatos, queridos irmãos e irmãs na fé, seguidores da Escola do Serviço do Senhor. Estamos iniciando hoje nosso terceiro ciclo de palestras. Então tivemos em 2024 o primeiro, 2025 o segundo e agora 2026 o terceiro ciclo de palestras. O ciclo de palestras da Escola do Serviço do Senhor tem como objetivo levar para vocês mais sobre a espiritualidade beneditina, como ela pode ser vivida no nosso dia a dia de leigos e leigas. Essa é a nossa primeira palestra de 2026, agora em janeiro, dia 22 de janeiro, agora às 18 horas. Nós vamos ter como tema a escuta profunda, ouvir com o ouvido do coração. Esse ouvir com o ouvido do coração é o início, a primeira palavra que nosso Pai São Bento utiliza em sua regra, né? Escuta, ó filho, os preceitos do Mestre e inclina o ouvido do teu coração. Então, nós queremos aqui, nesta primeira palestra, a gente aprenda a ouvir Deus no barulho do nosso dia a dia. Então, eu peço que, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta durante a palestra, podem perguntar nos comentários, né? Coloque seu nome, de onde você está falando, siga-nos nas redes sociais, Escola do Serviço do Senhor, no Facebook, TikTok, aqui no YouTube, no Instagram. Compartilhem com seus amigos, amigas, familiares, e vamos, durante este ano, participar aí mensalmente desse ciclo de palestras para que a gente possa enriquecer mais a nossa espiritualidade beneditina e a nossa fé católica. Eu sou o irmão André Danilo, Oblato Beneditino Secular. O Oblato Beneditino Secular é um leigo, uma leiga batizado, que faz a sua oblação em um mosteiro beneditino e tem como objetivo de vida colocar em prática a regra de São Bento no seu dia a dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, vamos agora iniciar, então, essa nossa palestra, esse nosso ciclo de palestras deste ano de 2026. Então, vamos iniciar. Como primeiro tópico, eu gostaria de trabalhar com vocês, com essa introdução, o título Escuta ao Filho, a porta de entrada da vida espiritual. Então, a regra de nosso Pai São Bento, ela inicia-se com uma palavra que contém todo o itinerário espiritual cristão. Escuta. Não é um detalhe literário, mas uma opção teológica fundamental. Antes de qualquer prática ascética, antes de qualquer virtude, antes de qualquer decisão concreta, São Bento coloca o discípulo na atitude básica de quem se reconhece aprendiz. Escutar aqui não é passividade, mas é abertura radical à iniciativa de Deus. O oblato beneditino secular, inserido no mundo, ele aprende desde o início que sua espiritualidade não começa no fazer, mas no acolher. O verbo escutar, na tradição bíblica, envolve todo o ser. Não se trata apenas de ouvir sons, mas de acolher com o coração, guardar na memória, traduzir a vida.
Por isso que São Bento acrescenta: inclina o ouvido do teu coração. Ele toca aí o centro da antropologia bíblica. O coração como sede da decisão, da liberdade e da fé. Escutar com o coração é permitir que Deus tenha acesso ao lugar onde realmente escolhemos quem somos. Nas Sagradas Escrituras, Deus não se impõe, Ele chama. Desde Abraão até os profetas, desde os Salmos até o Evangelho, Deus fala e espera resposta. Jesus mesmo afirma: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus 11:15. Essa escuta exige conversão interior, pois muitas vezes ouvimos apenas o que confirma nossos desejos, expectativas ou medos. A escuta verdadeira nos desloca, nos descentra e nos conduz para além de nós mesmos. Então, para São Bento, a escuta ela é inseparável da humildade. Quem escuta reconhece que não é a medida de todas as coisas. Por isso, o caminho espiritual beneditino, ele começa com o reconhecimento de que precisamos aprender. O leigo, a leiga, o oblato secular, vivendo fora do mosteiro, ele corre o risco de absorver a lógica do mundo, onde todos falam, opinam, afirmam e não se respeitam muitas vezes. A regra, porém, convida a um movimento inverso: silenciar para aprender a escutar Deus que fala no íntimo. Então, a escuta é também o fundamento da obediência beneditina. Obedecer não é submeter-se cegamente, mas obiaudire, isto é, ouvir profundamente. A obediência nasce da escuta e se manifesta como resposta livre. Para o oblato, isso significa escutar a Deus na oração, mas também na realidade concreta da vida, nos deveres familiares, no trabalho, nos limites pessoais, nas amizades, nas exigências do amor cotidiano. Sem escuta, a vida espiritual se torna autorreferencial e voluntarista. Fazemos muitas coisas para Deus, entre aspas, mas sem Deus. São Bento conhece esse perigo e, por isso, insiste que a escuta preceda toda ação. A espiritualidade beneditina, ela não é uma espiritualidade de performances espirituais, mas de fidelidade cotidiana. Escutar é aceitar que Deus nos forme lentamente, respeitando nosso ritmo, nossa história e nossas fragilidades. São Bento, ele não escreve sua regra para viver. Ele vive para depois escrever a sua regra. Pois na vivência ele já sabia o que ele precisava pela escuta a Deus, o que colocar em sua regra. Sendo que, lembrando que sua regra é uma regra cristocêntrica. Cristo está permeado, né, do início ao fim, na regra de nosso Pai São Bento. Então, a escuta inicial da regra é também escuta contínua. Não se escuta apenas uma vez. Escuta-se todos os dias. Cada manhã é uma nova oportunidade de reabrir o coração à palavra. Por isso, a vida do oblato é marcada pela perseverança, não pelo entusiasmo passageiro. Escutar diariamente educa o coração para a constância, para a paciência e para a esperança que não nos decepciona. Assim, escuta, ó filho, não é apenas uma introdução literária, mas uma chave de leitura para toda a vida cristã. Quem aprende a escutar
entra verdadeiramente na escola do serviço do Senhor. Quem não escuta permanece fora, mesmo realizando muitas obras. A escuta profunda é, portanto, o primeiro passo de toda sabedoria e o alicerce de todo discernimento espiritual. E aí nós entramos para o segundo ponto, que é o ruído do mundo e a dispersão do coração. Nós vivemos em um tempo profundamente marcado por esse ruído. Ruído não apenas sonoro, mas existencial. Informações excessivas, estímulos constantes, opiniões conflitantes, pressões contínuas que fragmentam o nosso coração humano. Já o oblato beneditino secular, o leigo, a leiga, em seus mosteiros, em suas paróquias, vive exatamente nesse ambiente e por isso sente com intensidade o desafio de manter a interioridade viva. Então, o mundo moderno não favorece a escuta, muitas vezes. Ele estimula a reação imediata e a superficialidade. Esse ruído exterior produz um ruído interior ainda mais perigoso. Pensamentos desordenados, inquietações constantes e uma sensação permanente de urgência que impedem o nosso recolhimento. A tradição monástica sempre reconheceu que o maior inimigo da vida espiritual não é o sofrimento, mas a dispersão. Um coração disperso não consegue escutar, discernir nem amar plenamente. Santo Agostinho descreve essa condição humana quando afirma: andava longe de mim mesmo. A falta de escuta nos afasta de nós mesmos e, consequentemente, de Deus. Então, o oblato secular ele é chamado a resistir a essa dispersão, não fugindo do mundo, mas criando espaços interiores de silêncio e de atenção. Trata-se de uma verdadeira ascese cotidiana. Então, São Bento não ignora a fragilidade humana diante do ruído. Por isso, a regra organiza a vida monástica e inspira a vida oblata, de modo a oferecer o recolhimento interior. O silêncio não é um fim em si mesmo, mas um meio para que a palavra possa ser ouvida. No mundo, o oblato precisa aprender a cultivar esse silêncio interior, mesmo em meio às atividades. Então, a dispersão também afeta o discernimento. Quando o coração está fragmentado, confundimos desejos com vontade de Deus, impulsos com inspirações, ansiedade com zelo pastoral, espiritual. A escuta profunda exige um coração pacificado. Por isso, São Bento insiste na estabilidade e na perseverança como remédios contra a dispersão interior. O ruído do mundo também pode se infiltrar na vida espiritual por meio de um ativismo religioso. Muitas práticas, muitas palavras, muitas iniciativas, mas pouca escuta. Eu preciso fazer isso, aquilo, rezar aquilo, mas eu não paro e escuto profundamente para fazer cada coisa. Então, a regra de São Bento nos recorda que Deus fala no silêncio e que a fecundidade espiritual não depende da quantidade de atividades, mas da qualidade da presença interior. Para o oblato secular, aprender a lidar aí com o ruído do mundo é um exercício diário de discernimento. Nem todo silêncio é ausência de som. Muitas vezes é a atitude interior. Mesmo em ambientes barulhentos, é possível cultivar um coração atento se houver disciplina espiritual e fidelidade à oração. Assim, então, irmãos e irmãs, reconhecer o ruído do mundo não é motivo de condenação, mas de vigilância espiritual.
A escuta profunda nasce quando tomamos consciência do que nos dispersa e humildemente colocamos tudo diante de Deus. O silêncio interior torna-se então um espaço de encontro, de cura, de sabedoria. Escutar, ponto 3. Escutar com o coração a dimensão bíblica e beneditina. Na Sagrada Escritura, escutar é sempre um ato relacional. Deus fala porque deseja comunhão. Desde o Sinai até o Sermão da Montanha, a palavra divina chama o ser humano à aliança. Escutar com o coração significa acolher essa palavra como dirigida pessoalmente a nós, aqui, agora. Não é um texto distante, mas uma voz viva. Maria é o ícone perfeito da escuta bíblica. O Evangelho afirma que ela guardava todas essas coisas, meditando-as em seu coração. Lucas 2,19. Essa atitude revela uma escuta paciente, silenciosa, perseverante. O oblato beneditino secular encontra em Maria, deveria encontrar em Maria, um modelo de interioridade que não se apressa em compreender tudo, mas confia na fidelidade de Deus. Então, nosso pai São Bento herda essa tradição bíblica e a traduz em uma pedagogia espiritual concreta. Escutar com o coração implica a atenção à palavra proclamada, à liturgia celebrada e à vida vivida. Nada é indiferente ao olhar de quem escuta. Tudo pode se tornar um lugar de revelação. Então, a escuta beneditina, ela é integral. Ela envolve a escuta da Escritura, mas também do irmão. São Bento afirma muitas vezes, né, que Deus revela o que é melhor ao mais jovem. Isso podemos ver na regra 3, capítulo 3, versículo 3, se eu não estiver enganado. Isso exige de nós humildade e abertura. Para o oblato, isso se introduz na capacidade de escutar os outros com respeito e discernimento. Escutar o coração também significa escutar os próprios movimentos interiores, consolações, desolações, resistências, desejo, são lugares onde Deus pode falar. Contudo, essa escuta exige maturidade espiritual, pois nem todo movimento interior vem de Deus. Daí a importância da formação, da oração e do acompanhamento espiritual. A tradição beneditina, ela não separa escuta e prática. A palavra escutada deve se tornar carne na vida cotidiana. Escutar sem viver gera esterilidade espiritual. Por isso, São Bento insiste em nós que a escuta verdadeira conduz à conversão dos costumes, conversatium morum. Para o oblato secular, essa escuta encarnada se manifesta na forma como vive sua vocação no mundo. A palavra escutada ilumina decisões profissionais, relações familiares e compromissos sociais. A escuta torna-se critério de vida. Assim, escutar com o coração é entrar em um dinamismo contínuo de diálogo com Deus. É permitir que a palavra transforme não apenas nossas ideias, mas nosso modo de viver. Essa escuta é fonte de sabedoria, de maturidade e de liberdade interior. E aí nós entramos para o ponto 4, nosso penúltimo ponto, que é escuta profunda e discernimento espiritual. O discernimento espiritual, ele é uma das maiores necessidades da vida cristã contemporânea. Em meio a tantas possibilidades, a tantas vozes, nos torna essencial reconhecer o que vem de Deus. O discernimento nasce da escuta profunda e se alimenta dela continuamente. Na tradição bíblica, discernir é distinguir os caminhos que conduzem todos nós à vida daqueles que levam à morte.
Deuteronômio 30, 15 e 20. Essa distinção não é apenas moral, mas espiritual. E exige aí de nós sensibilidade interior e fidelidade à palavra. São Bento dedica um capítulo inteiro da regra ao conselho e ao discernimento comunitário. Capítulo 3. Ele reconhece que ninguém discerne sozinho de forma absoluta. O oblato secular, ele aprende assim a valorizar o diálogo, a escuta mútua e o conselho prudente. A escuta profunda purifica o discernimento de impulsividades e ilusões espirituais. Muitas vezes confundimos nossos desejos com a vontade de Deus. A escuta paciente permite que o tempo revele a autenticidade das inspirações. Então, Jesus afirma que suas ovelhas reconhecem sua voz. João 10, 27. Esse reconhecimento ele não é automático, é fruto de convivência. Quanto mais escutamos o Senhor na oração e na vida, mais aprendemos a distinguir sua voz das demais. Lexio Divina, prática da Lexio Divina. Teremos aí logo, nós estaremos lançando, acho que ainda essa semana, um curso aí para vocês sobre como praticar a Lexio Divina, leitura orante da Bíblia. Prestem atenção. O discernimento, então, beneditino é marcado pela prudência e pela moderação. Não busca soluções espetaculares, mas caminhos possíveis e fiéis. Para o oblato, isso significa aceitar os limites da própria condição e discernir dentro da realidade concreta. A escuta profunda também ajuda a acolher a vontade de Deus, mesmo quando ela não coincide com os nossos planos. O discernimento verdadeiro conduz à paz interior, mesmo em meio às dificuldades. Então, assim, a escuta e o discernimento, eles caminham juntos. Um coração que escuta aprende a escolher com sabedoria e a viver com liberdade. Esse é um dos maiores frutos da espiritualidade beneditina no mundo hoje. E aí lembro aqui, né, a passagem que São Bento nos ensina de acolher o hóspede como se fosse o próprio Cristo. E é nós olharmos nas pessoas o Cristo. E com a nossa prática de Lexio Divina, de oração, de escuta, sabemos discernir as duas coisas. E o nosso último ponto que eu gostaria de trazer para vocês, um pouquinho menor, concluindo, né, com vocês essa nossa primeira palestra. Lembrando que esse nosso ciclo de palestras ele é aberto a todos e não são palestras muito grandes, né? Eu quero trazer mais algo breve, mas para nós refletirmos. E sintam-se à vontade depois de mandar e-mail, entrar em contato pelo WhatsApp, para que a gente possa criar este ciclo interessante de diálogo, tá? E nós também agora estamos com uma comunidade no WhatsApp, podem pedir para mim depois o acesso, onde eu envio todas essas formações, reflexões diárias e tudo mais. Então, nosso último ponto para nós concluirmos esse nosso primeiro encontro desse ano é a escuta como caminho de sabedoria no cotidiano. Neste ponto, a gente pode pensar assim, vamos começar a pensar sobre a sabedoria bíblica. Ela não é um acúmulo de conhecimento, mas ela é a arte de viver segundo Deus. Ela nasce da escuta humilde e se manifesta em escolhas concretas. O oblato beneditino ele é chamado a testemunhar essa sabedoria no cotidiano. A escuta profunda transforma o modo como vivemos o tempo. Então, em vez de ansiedade, aprendemos a viver o ritmo da fidelidade. A sabedoria beneditina ensina a valorizar o ordinário como lugar de encontro com Deus. No trabalho, na família, nas relações sociais,
A escuta, ela torna-se fonte de equilíbrio e de justiça. Escutar antes de reagir, discernir antes de decidir, rezar antes de agir, são atitudes profundamente contraculturais. São Bento afirma que nada deve ser anteposto ao amor de Cristo. Escutar profundamente é colocar Cristo no centro da vida. Essa centralidade gera unidade interior. Então a sabedoria, ela nasce da escuta e também ensina a lidar contra o sofrimento. Quem escuta a Deus aprende a atravessar as provações com esperança e confiança. Então, para nós leigos e leigas, e quem é o oblato beneditino secular, a escuta é um testemunho silencioso para o mundo. Em uma sociedade barulhenta, um coração atento torna-se profético. A escuta cotidiana educa o coração para a gratidão. Reconhecemos a presença de Deus nas pequenas coisas e aprendemos a louvar. Então, concluímos esta nossa primeira palestra do ano afirmando que a escuta profunda é um caminho seguro de sabedoria cristã. Que este ciclo de palestras nos ajudem a voltar à escola do coração e a viver no mundo como verdadeiros discípulos que escutam, discernem e servem. Ut in omnibus glorificetur Deus. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos e irmãs, foi muito bom estar com vocês. Vou responder aí todas as perguntas depois. Me mandem aí um WhatsApp, uma mensagem no direct do Instagram ou de outro, do TikTok, Facebook ou um e-mail, para que nós possamos aí compartilhar mais coisas. Espero estar com vocês mais vezes aqui e em outros lugares também, né? E como eu falei, nós também estamos lançando ainda essa semana um curso online sobre a Léxio Divina, sobre leitura orante da Bíblia. Aguardem aí, divulguem aí para os seus amigos, familiares, essa palestra ficará gravada, compartilhem. E é isso. Um forte abraço a todos, que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo encontro.